Fala galera! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é Rafael Cândido e hoje no nosso canal nós vamos falar sobre algumas curiosidades do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, torcedor, sabe tudo sobre o Vascão? E se você é vascaíno de verdade, você não vai pular nenhuma parte desse vídeo, vai assistir até o final. E muito importante, galera, se você ainda não é inscrito, faça isso agora, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixa logo aquele like grandão pra gente aqui no início do vídeo. O like é muito importante pra gente e melhor, não paga nada, é de graça. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, pessoal? Você sabe o que significa a faixa na diagonal na camisa do Vasco? A faixa na diagonal na camisa do Vasco significa o caminho para as Índias, descoberto pelo navegador Vasco da Gama. É, pessoal, na primeira partida do Vascão, o Gigante da Colina não se deu muito bem não. Porque no dia 3 de maio de 1916, na sua estreia no futebol, o Vasco levou uma goleada de 10-0 pelo Paladino Futebol Clube. E o primeiro escudo do Vasco foi criado em 1903. Ele era redondo, fundo negro e com a caravela ao centro. E no fundo negro, as iniciais C e R, mais Vasco da Gama, separado por 6 cruzes de Cristo. E apenas na década de 1920, o clube adotou o atual escudo. O Vasco aceitava em seu quadro de sócios negros, mulatos, caixeiros e comerciantes, pessoas que não eram admitidas em outros clubes de futebol. É, né, galera? Numa época que o preconceito era muito mais forte do que nos dias de hoje, o Vasco já vinha fazendo um trabalho bacana de inclusão de pessoas. Muito legal essa parte da história do time do Vasco. Quando o time começou a vencer os grandes, os outros clubes se juntaram e tentaram aplicar um golpe. Eles proibiram, pessoal, que analfabetos participassem dos jogos. O Vasco teve que contratar professores para ensinar a maioria dos seus jogadores a escrever o nome para preencher a súmula. Gesto muito legal do clube, né, pessoal? O Vasco poderia muito bem contratar jogadores do alto escalão, mas resolveu capacitar os seus. Muito bacana essa parte da história do Vasco. O Vasco foi também um dos primeiros times brasileiros a pagar salário aos seus jogadores, podendo então contar com pessoas de baixa renda no clube. É, pessoal, isso só foi possível na década de 1920 porque os jogadores eram registrados como funcionários de armazéns de portugueses instalados no Rio de Janeiro, que eram torcedores do time, já que por ser um esporte amador, era proibido pagar salários a jogadores de futebol. O primeiro uniforme de futebol do Vasco era de camisas pretas, com golas e punhos brancos, e com a cruz de Cristo sobre o peito, como a da seleção portuguesa que esteve no Rio de Janeiro em 1913 e do Lusitânia com o qual o Vasco se fundiu. E na década de 1930 surgiu a camisa preta com a faixa branca e com a cruz de Malta no peito. E apesar da original ter sido usada até 1945, o novo uniforme do Vasco foi criado pelo técnico uruguaio Ondino Vieira, que gostava de mudar os uniformes dos clubes por onde passava. Em 1969, o Vasco sofreu o 1000º gol de Pelé. E em 2007 foi pelo Vasco que o Romário marcou o seu 1000º gol. O famoso Expresso da Vitória, como o Vasco passou a ser chamado entre 1947 e 1952, em 1948 o Expresso do Vasco foi campeão dos campeões sul-americanos no Chile, e esse time foi a base da seleção brasileira de 1950. Durante a campanha do título brasileiro de 97, o Vasco venceu o União São João por 6-0 em São Januário e o Edmundo fez todos os gols da partida. Se existe maldição do centenário, galera, ela não passou nem perto do Vasco, porque em 1998, quando o clube completou 100 anos, foi campeão carioca da Libertadores e de quebra viu o Fluminense ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E é do Vasco o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.
Dos 190 gols marcados por Roberto Dinamite no torneio, 181 foram pelo Vasco e os outros 9 pela Portuguesa. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostou, deixa logo aquele like grandão pra gente. Se não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo.